Livro Dois Tipos de Justiça, de E.W. Kenyon. Capítulo 15. Os frutos da justiça. 2 Coríntios 9:10. E multiplicará os frutos da vossa justiça. Esta passagem tem desafiado meu espírito há algum tempo. Eu sempre quis saber o que eram os frutos da justiça. Então me lembrei dos frutos da justiça na vida de Jesus. Os frutos da justiça não eram somente ações corretas, mas consistiam na execução da vontade do Pai, falando as palavras dele. Isso significava curar os doentes, alimentar as multidões e todas as outras manifestações do seu amor para com o homem. Estes eram os frutos da justiça. Se é preciso dar frutos de justiça, eles serão similares a este. Jesus disse: Eu sou a videira, vós os ramos. O ramo dá o mesmo tipo de fruto que a videira. Ele é como a videira, é uma parte dela. Então, os frutos da justiça em nossas vidas serão abençoar e ajudar as pessoas, curar suas doenças, expor a palavra para elas, quebrar o poder do adversário sobre as suas vidas, ensiná-las como viver na vontade do Pai, ensiná-las como desfrutar de toda a plenitude de sua graça e mostrar em nosso andar diário uma comunhão com o Pai, livre de medo, uma atitude intrépida para com o adversário e todas as suas obras, além de um ousado domínio sobre as circunstâncias. Isso significa dar frutos, frutos de justiça, e é algo completamente novo para muitos de nós. Sabemos acerca dos frutos do amor e da fé. Conhecemos também os frutos do conhecimento, mas conhecemos pouco os frutos da justiça. Justiça aqui significa habilidade de ficar na presença do Pai sem um senso de culpa ou de inferioridade. Fé intrépida. Que coisas poderosas poderiam ser feitas se os homens estivessem conscientes de sua justiça? Quão ousados eles seriam na presença da doença e da enfermidade. Todo o ministério público de Jesus era fruto de sua justiça. Ele não tinha medo do Pai, de Satanás, das doenças malignas ou até mesmo da morte. Ele não tinha nenhum medo na presença das tempestades que enchiam os corações dos outros homens com pavor. Ele não só não tinha medo, mas era Senhor. Um homem me disse: se soubesse que era aquilo que a palavra dizia que eu sou, poderia abalar o mundo. Mas ele nunca tinha aprendido a crer na palavra. Ele creria na palavra se ela dissesse que ele é indigno, ou se ela dissesse que ele não tem valor, que ele é pobre, fraco e incrédulo. Ele creria nisso, pois isso havia se tornado uma parte de sua consciência. Ele não podia compreender o fato de que Deus poderia recriá-lo e fazê-lo justo. Alguém disse: se eu não tivesse uma consciência de pecado, eu teria fé. Se eu tivesse fé, eu me levantaria desta cama perfeitamente curado. A consciência de pecado havia conseguido dominar. Ele era crente. Ele lhe contaria que cria que seus pecados foram perdoados e que estava justificado. Alguns poderiam ir mais longe e dizer: eu recebi o Espírito Santo e falei em línguas. Contudo, eles também estão dominados pela consciência de pecado. Por quê? Porque a palavra nunca se tornou uma realidade para eles. Aqui e ali, uma parte da palavra é real, mas grande parte da verdade com relação a eles mesmos ainda é um território inexplorado. O problema de Deus. O problema é este: seria Deus capaz de produzir uma redenção que livraria o homem das mãos do adversário e depois o recriaria, faria dele uma nova criação e cancelaria
tudo o que ele já tivesse feito? Poderia Deus tirar a natureza de pecado do homem e em seu lugar lhe dar a sua própria natureza, para que pudesse estar perante ele sem qualquer consciência de pecado, sem nenhum senso de culpa ou de inferioridade? Sim, poderia. De fato, ele providenciou uma redenção como essa. A revelação paulina é o desvendamento dessa redenção. Não encontramos esse desvendamento nos 4 evangelhos ou no livro de Atos. Ele está somente na revelação paulina. Nessa revelação, ele nos conta que vai provar ao mundo que a justiça finalmente se tornou disponível por meio da fé em Jesus Cristo como Salvador e Redentor. Ele culmina declarando: para que Deus pudesse ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quando Deus se torna nossa justiça, nós nos tornamos tão justos que não há agora nenhuma condenação para nós. Ninguém pode trazer acusação contra nós, pois é Deus que nos declara justos. O fato surpreendente da nova criação é que, no instante em que nos tornamos uma, aquilo que nos mantinha em fraqueza e escravidão, nos fazendo incapazes de ficar na presença de Deus, é extirpada. No lugar de nosso pecado e de nossa união com Satanás, veio a união com Deus. A vida eterna, uma nova natureza e uma nova posição perante Deus vieram para o homem que tem fé em Jesus. Se isso é verdade, podemos ter nossas orações respondidas, podemos usar o nome de Jesus e Satanás nos obedecerá. Deus nos fez justos com a sua justiça. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele nos purificou com o sangue de seu próprio Filho. Podemos ficar na presença do Pai agora, como se o pecado nunca tivesse nos tocado. Será interessante observar alguns frutos especiais da justiça. Teremos fé nas suas palavras em nossos lábios, assim como Jesus teve fé nas palavras do Pai em seus lábios. Quando Jesus falou ao doente e disse: levanta-te, toma o teu leito e anda, o Pai lhe havia dado essas palavras. Temos as palavras do Pai na revelação paulina e nos 4 evangelhos. Essas palavras são para utilizá-las. Podemos dizer ao doente: em nome de Jesus Cristo, saia dele. E o demônio obedecerá, porque são as palavras do Pai faladas em nossos lábios. Cristo não disse: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai? Assim, também podemos dizer: por suas pisaduras somos curados, e sabemos que o Pai o confirmará. Teremos fé nas palavras do Pai em nossos lábios. Teremos fé no nome de Jesus em nossos lábios. Somos senhores. Haverá uma intrepidez na presença da necessidade e da escassez. Somos a justiça de Deus em Cristo. Os frutos dessa justiça serão curar os doentes e quebrar o domínio de Satanás sobre os homens. Serão a capacidade de expor a palavra. No momento em que nos tornamos a justiça de Deus, o Espírito se torna nosso professor. A palavra se torna nosso alimento e a nossa educação. Deveríamos estar estudando a palavra, examinando-a minuciosamente. O Espírito a iluminará e fará dela algo vivo em nossos lábios e nos nossos corações. Nós não teremos mais medo de Deus, porque perceberemos que Ele é nosso Pai. Iremos até Ele com um senso de alegria e descansaremos em Sua presença. Será tão natural para nós irmos até Ele, como é para um filho ir até o Pai. Encontraremos uma liberdade na oração que nunca havíamos conhecido, porque estaremos assumindo nossos lugares. Diremos: Pai,
Te damos graças por termos o direito de vir até a sua presença e sabemos que estás satisfeito de nos ter indo até ti. Teremos fé na nossa própria fé. Creremos que o amor que nos tem sido concedido pela natureza de Deus conquistará e vencerá. Esse amor em nós será como o amor em Jesus. Ele conseguirá obter o domínio sobre as multidões. Creremos no amor que está em nós e que ele é mais forte do que qualquer força que possa vir contra nós. Teremos fé na humanidade, que ela responderá ao apelo do amor e que veremos a frutificação de nosso ministério. Teremos fé em 1 Coríntios 1,30, que diz que Deus fez Jesus como sendo nossa sabedoria e que temos em nós a sabedoria de Deus. O próprio Jesus está em nós como estava em Paulo. Saberemos que ele não somente é nossa sabedoria, mas que ele é nossa justiça. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ele foi feito para nós justiça. Sabemos naturalmente que somos a justiça de Deus nele. Ele representa agora nosso posicionamento diante do Pai. Não precisamos ter nenhum senso de culpa, nenhuma necessidade de orar pedindo perdão. Não deveríamos ter nenhum senso de pecado, porque Ele é a nossa justiça e Ele está em nós. Sua plenitude, sua habilidade está em nós. É toda nossa. Ele é a nossa santificação. Ele nos está separando das coisas que nos atrapalhariam em nosso ministério, em nossa caminhada, em nossa alegria, em nossa utilidade. Ele é nossa redenção das mãos do inimigo. Agora, Ele nos está redimindo da ignorância, do fracasso, da fraqueza e dos hábitos que nos escravizavam. Ele se tornou tudo isto para nós por meio da graça. Cremos nisso, regozijamo-nos e vivemos na plenitude dessa realidade.